O ponto de partida é sempre desigual hoje, porque existe a herança. A universidade tem que ser cara, Nós temos muitas dificuldades em interpretar as nossas responsabilidades. mas não existe justiça nessa afirmação. Muitas vezes é por omissão que a escola não funciona bem. Os mulatos tiveram Nós- a mistura Exato. com os brancos Que tinham o patrimônio. Ou o miúdo vai para a universidade ou fica na rua. Não podemos nos vitimizar nem fazer os outros desmerecerem da posição em que estão, porque Exato. ele nasceu com um bom sobrenome. Pode ser perigoso, porque ele pode entender o cabrito como quando está amarrado. As desigualdades não vão desaparecer. Eu olho para famílias desestruturadas, escolas fracas e referências vazias. As igrejas, nessa nossa terra, devem ser dos lugares com mais analfabetismo funcional por metro quadrado. Eu acho fascinante o suporte que vocês dão a tudo que nós produzimos de conteúdo de qualidade para vocês. Mas uma coisa que me intriga até hoje é que apenas 31% das pessoas que assistem o podcast são de facto subscritas ao canal. Nós precisamos, e eu peço diretamente a ti, que deixes um like e subscrevas o canal, porque quando tu assim o fazes, tu validas aquilo que é o nosso trabalho e permites que isto possa chegar a mais pessoas, a mais famílias, causando mais transformação. Eu posso fazer uma promessa. Eu vou continuar a me esforçar para trazer os melhores convidados e tornar estes episódios ainda mais interessantes e garantir que a gente não falhe nem sequer uma semana. Então subscreve o canal, recomenda-nos e vamos juntos para Sozinho é Mais Difícil. Sejam muito bem-vindos ao Dinheiro Limpo Podcast e, como sempre, nós trazemos conversas muito interessantes. Hoje não vamos fugir à regra e vamos profundamente em aspectos sociais que impactam diretamente a sociedade civil, mas acima de tudo a juventude angolana. Eu quero apresentar-vos alguém que eu particularmente admiro. Conheci recentemente o trabalho e acho que é a pessoa ideal para discutir este tema connosco. E acredito que depois de vocês terem noção das causas que estão associadas aos problemas que diariamente nós reclamamos, talvez a percepção e a relação até de culpa e autorresponsabilização deva mudar. Professor. Euclides, boa tarde. Boa tarde, e para mim é uma honra enorme falar consigo. Gostava que te apresentasses e eu sei que tu és professor universitário, sociólogo e escritor também, então gostava que te apresentasses e dissesse então por que razão as pessoas que vão ficar connosco nessa 1 hora de conversa não deviam se levantar. Euclides, eu quero saudar a tua audiência e elogiar o trabalho que tens feito. O meu nome é Mbangula Katumwa. Tenho formação na área da sociologia, toda a minha formação é feita na área da sociologia e também tenho atuado como investigador e docente universitário. Acredito que sim, que tenho algumas ideias em relação àquilo que tem acontecido com o nosso país nesses últimos 50 anos, historicamente falando, não é? E acho que podemos partilhar essas ideias para que, juntando-as às ideias dos outros irmãos angolanos, possamos efetivamente nos mobilizar mais e sermos mais, digamos, comprometidos com tudo o que precisamos fazer por Angola. Sim. Existe a ideia do discurso genérico de que a juventude está perdida, né? E ouvimos várias narrativas com relação a isto. Algumas delas nós temos uma opinião, outras nós simplesmente fingimos que não vimos ou temos medo de dar a nossa própria opinião. Mas em tempos atrás surgiu inclusive uma conversa sobre os angolanos não gostarem de trabalhar, serem preguiçosos. Eu particularmente também já em algum momento fui linchado por dar a minha opinião com relação a algo que não deve ser irresponsavelmente generalizado. Eu gostava que a nossa conversa se centrasse no entendimento da nossa sociedade atual e que a gente tentasse buscar as causas raízes dos problemas que nós vivemos hoje. Mas antes, se calhar, de entrarmos para esse aspecto, é fazer entender porque é que o professor é a pessoa ideal para falar sobre o tema. O que é um sociólogo? Qual é a responsabilidade da sociologia na identificação dos problemas de uma sociedade? Bem, o sociólogo, diríamos, de maneira análoga, é o médico da sociedade. Ok. O assistente social seria o enfermeiro da sociedade. Ok. A sociedade é um todo
complexo, articulado, tem diferentes dimensões, diferentes partes, e essas partes muitas vezes são estudadas por profissionais específicos. Os juristas estudam da parte normativa da sociedade, Certo. os economistas estudam da parte dos processos de produção, da riqueza e sua distribuição na sociedade. Os políticos organizam o sistema de funcionamento das instituições públicas. Podíamos citar as várias dimensões. Mas o sociólogo é aquele que vem e olha para tudo isto como um todo, como um sistema articulado e procura sempre, que faz recolha de dados, análise e produz conclusões, procura sempre trazer uma visão mais holística possível das causas dos problemas. Agora o Euclides falou da causa raiz. Nós acreditamos que há, primeiro, relações de casualidade e também existem correlações que podem ou não ser, digamos, fundamentais para a explicação de um problema. Diferente das outras áreas em que normalmente cada um vem e faz o seu recorte, o economista olha para a parte econômica e explica tudo a partir da economia, uma vez ou outra vai buscar outra aqui, outra ali, outra análise daqui e dali, para fundamentar sempre na base daquilo que a economia diz. O sociólogo olha sempre para o tudo. Por isso é que é importante nós, ao tentarmos compreender porque é que Angola, 50 anos depois, tem ainda os problemas que tem, porque é que Angola, 50 anos depois, chegou onde chegou, tem as conquistas que conseguiu obter, devemos sempre olhar de maneira holística. É isto que o sociólogo faz. Portanto, o sociólogo é o médico da sociedade, assim de uma maneira análoga àquilo que existe no corpo humano, né? O sociólogo olha para tudo. Nós, quando vamos ter com o médico, epa, o meu olho dói, mas ele pergunta assim, como é que dormiu? Como é que usa o telefone? E às vezes faz perguntas que a gente está a me perguntar o pé só para falar do olho. Sim. Porque o médico sabe que o nosso corpo é um sistema, portanto, articulado, interligado, interdependente e procura sempre encontrar as tais causas raízes. Então, se nós olharmos para o problema social, que aparentemente é gravíssimo, o médico sociólogo, nesse caso, seria um médico legista, porque parece que a sociedade precisa de uma autópsia. Porque se olharmos para o cenário em que durante os 50 anos muita coisa aconteceu e nós queremos partir de agora para o passado, vamos considerar-nos como um corpo morto, para termos liberdade para abrirmos o corpo ao meio e retirarmos absolutamente todos os órgãos e avaliarmos individualmente cada órgão para percebermos então o que é que aconteceu. É legítimo estarmos a ver hoje e ainda culparmos o processo de colonização por reflexo atual da sociedade? Bem, a sociologia normalmente procura não ser reducionista, portanto, aquelas explicações mais óbvias são sempre as que nos incomodam, nós fugimos dela, e por isso nós temos duas formas de explicar as causas. Sim. Ou a estrutura ou a ação. A estrutura, no fundo, é o contexto, são as razões exteriores, e nós, sim, África, fomos afetados, fomos atrasados por fatores ligados à colonização e depois às guerras civis que se seguiram. Em casa, os nossos ouvintes e telespectadores vão dizer: tá bom, mas já se passaram 50 anos. Sim. Sim. E ali vamos para a parte seguinte, que é a parte da agência. Sim. Ao longo destes anos que se seguiram a nossa independência e toda a guerra civil, em Angola particularmente, ficaram resquícios. A estrutura poderá ter mudado, a estrutura objetiva. Passamos a ter um governo soberano, autônomo, independente, política, economicamente, mas mantivemos ainda um conjunto de outras dependências. Eu não vou falar, por exemplo, da dependência da importação dos produtos manufaturados, que nós não conseguimos ter uma indústria, a pouca que tínhamos, destruímos. Não vou falar desta dependência econômica, que é mais óbvia e que todo mundo conhece. Eu quero falar de outra dependência, que é da dependência cultural, dos valores. Nós não nos libertamos ainda, digamos, da consciência de colonizado. E o pior do que isto, de não nos termos libertado, é que não há um debate sobre isso. Portanto, a invisibilização deste problema de nós sermos um povo livre, soberano politicamente, mas ainda não pensarmos como tal em muitos aspectos da nossa vida pública, nos impede de alcançar determinados resultados. E aqui gostava de pegar na referência que fez no início da conversa sobre nós gostarmos ou não gostarmos de trabalhar.
Do ponto de vista antropológico, a nossa relação com o trabalho é muito difusa, é muito complexa. Crescemos a ouvir que o povo angolano é um povo trabalhador, que Angola é um país rico e belo. Portanto, foram narrativas que faziam sentido num período histórico, Sim. construção da identidade, orgulho patriótico, etc., mas que hoje precisam ser encaradas de outra forma. Nós temos sérios problemas, nossa relação com o trabalho é muito conflituosa e não precisamos, digamos, maquiar isso porque somos mais ou menos patriotas. Olharmos para estas questões com franqueza, com clareza, com honestidade intelectual, é o que vai nos permitir superar esses problemas. Quantos de nós, nas nossas sociabilidades, no nosso dia a dia, às vezes temos preferência pelo estrangeiro? Certo. Quantos de nós, quando vamos observar o trabalho, um trabalho bem feito, a gente diz, não, esse trabalho está bem feito, parece trabalho de branco. Isto tem que ver com elementos da nossa idiosincrasia, da nossa identidade, que ainda estão inculcados no nosso imaginário e que de alguma forma orientam as nossas práticas societais. Nós não sabemos, ninguém deliberadamente diz, não, eu vou agir com menos brio, eu vou atrasar mesmo, isto também está feito. Ninguém diz, mas houve uma transferência, houve uma espécie de ambientação própria no país ao longo desses anos. E aqui eu falo, por exemplo, da cultura da guerra. Nós não discutimos a guerra. Um jovem que nasceu em 2000, tem 26 anos hoje. Mas, certo. Portanto, ele vai dizer, não, isso não viu a guerra terminou em 2012, ele não viu a guerra, era pequeno, como é que ele está afetado? Não, ele nasce e cresce numa sociedade com valores muito próprios de quem viveu a guerra. O imediatismo. Nós falamos muito do imediatismo, que as pessoas não querem estudar, não querem se esforçar. Quando eu digo não querem, estamos a fazer aquelas generalizações perigosas, né? Portanto, com as devidas aspas. As pessoas estão a querer viver o hoje, porque essa é a cultura da guerra. Quem está em guerra está a correr. Sim. Não está a querer investir em coisas. Aliás, o Euclides trabalha com investimento e seguramente nas suas consultas deve estar a se deparar com pessoas que quando lhe diz, olha, você vai fazer juros compostos, vai ganhar daqui a 15 anos, 20 anos. Ele diz, 15, 20 anos, 10 anos. A nossa concepção de tempo, de oportunidade, fica muito limitada com a nossa experiência, a nossa mundivivência. Eu concordo com o que diz. De facto, existe uma dificuldade a tentar passar às pessoas a noção real do que é o custo da oportunidade. E existe um conflito direto na percepção das pessoas com relação a isso. E é muito associado ao facto de nós termos vivido também períodos de hiperinflação, em que a pessoa recebia o ordenado e se não fosse as compras hoje, amanhã podia estar o dobro. Então, na verdade, era necessário gastar-se o dinheiro quando se tivesse o dinheiro. E nós, até hoje, temos esse problema. Mesmo, e eu verifico isto, há pessoas que trabalham uma vida toda, são indenizados depois e vão para a reforma e recebem, às vezes, trabalhando para grandes empresas, 700, 800, $1 milhão, por exemplo. E eles ficam a sofrer por já não ter um emprego. No entanto, o capital que eles recebem seria equivalente a mais 20 anos de trabalho. Mas a ideia do eu preciso de um porto seguro, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã e eu tenho medo de errar com aquilo que são as minhas posses, obviamente fricciona aquilo que é o comportamento das pessoas. Falou sobre agência e depois falou da relação conflituosa com o trabalho. Qual é a relação direta entre isto? E sei que em sociologia a agência tem uma definição particular e gostava que passasse isso às pessoas para contexto. A revista Prisma Econômico é a nova revista e o novo projeto do Grupo BAI. Eu fiquei fascinado, porque eles literalmente estão destacados a abraçar a missão de expansão da literacia financeira. E não podia haver parceiro melhor para nós nesse processo, visto que o Dinheiro Limpo tem o foco e a missão de expandir literacia financeira pelo país inteiro. Prisma Econômico é uma revista detalhada, guiada sobre instrumentos que de facto fazem diferença no ecossistema financeiro nacional, a nível de tecnologia financeira, transformação digital, sistema financeiro, inclusão e literacia financeira. Para teres acesso a esta revista, podes visitar o site da Prisma Econômico ou então levantar nos postos oficiais de entrega. Como tu sabes, todo mundo que tem acesso a um livro no Dinheiro Limpo acaba recebendo também um exemplar da revista Prisma Econômico. Então vamos juntos, tenham acesso à revista, porque conteúdo como este
não é fácil de produzir. Está de parabéns à revista Prisma Económico e a por isso são parceiros oficiais do Dinheiro Limpo Podcast. Pois, a agência é a capacidade que os indivíduos têm de, diante de um contexto limitado pela estrutura, a estrutura social, no caso, por exemplo, as dificuldades econômicas, políticas que o país tem, os indivíduos poderem ainda assim desenvencilharem-se, portanto, desenvolverem as suas sociabilidades, que na prática é desenvolverem a sua vida pública, privada, a sua relação com os seus pais e com as instituições públicas. Portanto, o que é que a agência na prática permite? Que naqueles contextos de dificuldades, de limitações ou até mesmo de disponibilidades de recursos, os indivíduos lançando mão a um conjunto de instrumentos, e esses aqui podiam ser, por exemplo, o capital simbólico, que é o seu nome de família, por exemplo, que é a sua formação profissional, o seu curso de medicina ou de engenharia, fazendo recursos a um conjunto de instrumentos que tem, ele define a sua posição no contexto social e dá a sua contribuição. Portanto, isto é que a agência. Nós, infelizmente, em Angola, vivemos num quadro, isso tem muito que ver com o nosso passado histórico. Nós fomos daqueles países que entraram para o socialismo tardio. Ou seja, nós nos tornamos socialistas numa altura que os países socialistas estavam a deixar de o ser. E isto deixou determinados resquícios. As pessoas olham para o Estado, para o poder público, como aquele que tem a obrigação de fazer tudo. O Estado tem obrigações, mas as obrigações do Estado são limitadas. Certo. E essa percepção ficou, tendo ficado inculcada, é que é importante falar do nosso imaginário, que é aquele repositório de concepções que nós não criamos individualmente, mas recebemos, que nos é passado pelos nossos antepassados. Passa aqui a redundância. Os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, nos ensinam, quando dizem isso é Angola, aqui é assim, aqui sempre foi. Isto tudo fica em nós, e nós mesmo não termos vivido o tempo do mono, os nossos pais falam com saudosismo do tempo do mono. E o que é que isso depois gera? Uma comparação completamente, não diria descabida, mas desenquadrada no mínimo. Naquele tempo tínhamos a loja do povo, naquele tempo a escola era assim, mas nós estamos num contexto completamente diferente. E os indivíduos, os nossos coetâneos, jovens como nós, que hoje têm mais acesso à informação, têm um quadro legal que lhes permite agir mais, às vezes se limitam porque entendem que a sua ação, o ato de se limitar é em si mesmo um gesto de protesto, porque muitas vezes os indivíduos não fazem coisas porque entendem que estão a protestar contra o poder público, dizem não vou fazer isso porque isso é responsabilidade do Estado. Portanto, esta limitação da agência decorre efetivamente de uma consciência, e nós estamos agora a ir atrás do prejuízo, por assim dizer, o Ministério das Finanças, com a questão dos impostos, as contribuições, as administrações municipais, tentam trazer mais as comissões de moradores, etc., porque é importante que todos nós entremos para a vida pública. E a vida pública não é só a vida político-partidária, mas resolvemos os problemas das nossas comunidades. É aqui onde a agência Euclides, de facto, deve entrar. Eu me preocupo com algumas questões e estou a ouvir muito atentamente, porque várias das questões que nós vamos falar aqui, falamos já um pouquinho, são novas para mim, mas depois vou criando uma ligação entre os pontos para tentar chegar aqui a algum tipo de conclusão. Nós olhamos para a agência como uma questão de autorresponsabilização e de usarmos os recursos que possuímos para desenvolver os resultados que queremos. É como empreendedorismo, né? Tu vais usar os recursos que tens para tentar, mesmo que limitados, para tentar construir alguma coisa. E dependendo da capacidade de percepção do indivíduo, isto pode ser perigoso, porque ele pode entender o cabrito como quando está amarrado. Ele pode pegar numa construção científica que traz como base um contexto e uma sociedade desenvolvida e colocar isto dentro do seu contexto para perceber o cabrito como está amarrado. Logo, justificando más práticas, justificando corrupção, justificando nepotismo e todas as outras questões sociais que nós vivemos diariamente. Eu olho para famílias desestruturadas, escolas fracas e referências vazias. Como é que se vai construir o jovem que se precisa com disciplina e com, de facto, atenção e autorresponsabilização quando o problema é, de facto, estrutural? Bem, o problema é, de facto, estrutural e muitas vezes os sociólogos se encontram diante do famoso dilema do ovo e a galinha.
Resolvemos primeiro o quê? O governo primeiro se organiza para criar condições para que os cidadãos possam participar na vida pública, ou os cidadãos participam enquanto o governo se organiza. Portanto, me parece que a conclusão para essa questão é óbvia, né? É um dilema, mas que normalmente, quando há bom senso, nós entendemos que temos que resolver o problema. Enquanto o governo, no nosso país, não tem uma estrutura completa, ideal, cada um de nós deve sim fazer a sua parte. Mas a questão da escola, da qualidade do ensino, muitas vezes é limitada pela disponibilidade dos recursos públicos, mas em outros casos tem muito que ver com uma questão que também tem relação com a agência, com a autonomia decretada e a autonomia socializada. Um dos maiores déficits que temos na nossa administração pública hoje é esta questão da autonomia. Há muitas pessoas que estão em funções públicas e até também privadas aqui para falarmos dos problemas, por exemplo, que os nossos bancos têm. Sim. Comerciais, que a gente vai lá e não percebe porque é que esse banco há 8 meses está com esse problema, se há um conselho de administração. Ou seja, a autonomia decretada é aquela autonomia que o estatuto orgânico confere, que o meu posto me confere, que eu tenho prerrogativas para fazer, para agir. Essa é a autonomia decretada. Certo. Nós temos a autonomia socializada, que é a minha interpretação das minhas responsabilidades. Nós temos muitas dificuldades em interpretar as nossas responsabilidades. Muitas vezes é por omissão que a escola não funciona bem. Ok. Por omissão do gestor que não funciona bem. Porque ele não autonomizou, não interiorizou a sua autonomia. Ainda precisa pedir ao diretor municipal, Sim. ainda precisa escrever ao ministro, quando o estatuto orgânico já lhe confere prerrogativas. Portanto, as pessoas muitas vezes não se sentem Capazes? não diria capazes, têm medo de arriscar. Antes de fazer isso, é melhor perguntar. Mas eu tenho uma visão com relação a isso. Imagina, eu acredito que tanto nos negócios e como agora aqui nas sociedades e até no funcionamento da própria estrutura pública, a introdução dos sistemas podiam resolver um problema, ok? A forma como fazemos uma coisa deve ser a forma como fazemos tudo. Se nós processos. Sim, sistemas e processos. Se nós implementarmos um sistema social ou um sistema específico para a educação e nós queremos que isso seja transversal ao país inteiro, nós podemos pensar que isso seja uma solução pontual. Mas quando vamos olhar para o background das pessoas que executam, talvez justifique aqui o facto das razões pelas quais eles não conseguem implementar, ou eles não têm confiança suficiente, ou eles precisam de autorização para alguma coisa, porque simplesmente os gaps de percepção, até em pessoas formadas, que nós podemos chamá-los de analfabetos funcionais, porque têm uma grande dificuldade de perceber as coisas e se pressupõe também de confiar na execução. Ou seja, estamos lá uma nova ministra da Educação. Eu fui olhar para o CV dela e vi o background dela e acho que pode ser uma pessoa para trazer soluções muito interessantes ao país. Mas mesmo que se sistematize toda a educação à volta do país, mesmo que se traga uma solução desenvolvida pela Alemanha para que os professores corrijam provas e façam e não sei o que, eles venham notas, vais encontrar depois 40 e tal % de professores que não entendem bem como funciona um computador, por exemplo. E isto dificulta o próprio processo de desenvolvimento em si. Para mim, a solução da Angola, quanto mais observo, leio e estudo, mais distante parece de uma solução. Exatamente. Porque as soluções atuais, que carecem daqui de alguma velocidade, e por velocidade entende-se tecnologia até para reduzir custos e permitir que isso dê um pulo do gato. Mas quando vais conversar com as pessoas e quando vais fazer uma análise, tu dizes, isto está lixado, estás a ver? Tu de facto fazes uma reflexão interna e lamentas porque querias ter tentáculos para dar suporte a tudo. Isto vai dificultar muito a introdução de sistemas. Como é que nós conseguimos, de forma contextualizada, resolver o problema do jovem se nós não resolvemos o problema dos sistemas em que o jovem está lá dentro inserido? Porque às vezes, a mim, já não parece mais que seja falta de vontade. Parece que há um ponto em que se chega, quando se tenta implementar algo, que a pessoa vive só para aquilo, a pessoa desiste. Nós temos um país descompensado do ponto de vista de recursos humanos. E muitas vezes, isso está dito num livro que eu fiz há uns anos, porque falham as políticas públicas, no caso de sociedade, cultura e política. O que acontece é,
Nós temos bons planos. Portanto, porque para conceber os planos não precisamos de um país todo. Certo. Um grupo de consultores concebe um plano fantástico, bem feito, pensado com base na realidade. Mas depois a implementação, a execução desse plano exige mais pessoas. E à medida que a pirâmide vai descendo, Sim. a falta de pessoal aumenta. Certo. Portanto, e é ali onde geralmente encontramos a entropia, a falha, os desperdícios e os imbróglios. Todos acontecem ao nível da base. E é na base onde a transformação deve ser feita. Por isso é que o investimento deve ser continuado na formação das pessoas. Nós temos que priorizar a formação das pessoas a todos os níveis, porque, de contrário, vamos continuar a lamentar Sim. no sentido de, pá, fizemos isso, já temos os semáforos, a cidade, mas agora a manutenção, porque é que os semáforos Por que é que funcionam desligam no final de semana? temporada? Por quê? Porque houve um plano bonito do semáforo, foi concebido, houve recursos, se colocou, só que depois a manutenção ficou cara demais, porque a manutenção do semáforo devia já ser feita aqui por um técnico nosso, uma equipa de técnicos médios, com um engenheiro a acompanhar. Sim. E tal. Mas nós não temos essas pessoas. O elevador daquele prédio que era bonito há 4, 5 anos, agora já não dá, aquele prédio desvalorizou. Ficamos todos muito sentidos. Você vê, para isso era bonito, porque efetivamente na base, e as sociedades que se mantêm, vamos falar por exemplo da Europa, Alemanha, são países que investiram na formação técnica. Sim. Porque, no fundo, o que mantém o funcionamento do dia a dia, dos hospitais, das escolas, das nossas cidades, das ruas, são os técnicos de saneamento, de eletricidade, canalização. Portanto, este nível de operacionais é que nós ainda não temos na quantidade e também na qualidade necessária. Só que nós cometemos um outro erro, assim, digamos, ajusante, que foi o de, durante um período, vendermos às pessoas o doutorismo, né? Sim. Todo mundo quer ser doutor. Hoje estamos com uma dificuldade que é frear esse movimento. Porque as pessoas passam a correr pela escola, né? A correr Certo. mesmo assim, literalmente, porque querem chegar à licenciatura. Depois chegam à licenciatura, não têm habilidades, infelizmente, aquelas que se espera para esse tipo de exercício. Mas, mais uma vez, isso é um problema completamente estrutural, porque a universidade tem que ser cara. Eu acredito nisso e vou defender muito simples. Se tu vais Prepara-te ali pelos eiras, né? Não, se tu vais para uma Vão surgir. universidade e tu entendes como uma instituição responsável pela criação de um futuro, que faz pesquisas, que faz investimentos internos com os quais o país e os países contam para desenvolver, a universidade não tem que ser barata. A nossa universidade, ela é mais barata do que o centro de infância, por exemplo. Okay? Obviamente o centro de infância é importante, mas por que a universidade tem que ser tão barata, por exemplo? Porque não há industrialização. Ou o miúdo vai para a universidade ou fica na rua. Então, mesmo que não houvesse condições para a universidade, o Estado teria que fazer com a universidade o que faz com os combustíveis. E que é basicamente, em teoria, o que se faz. Porque as universidades nos outros países são negócios altamente rentáveis, enquanto para nós aqui é uma coisa que o dono da universidade ou os donos da universidade estão meio que a empurrar com a barriga, porque de facto não é um negócio rentável. Não se paga 30, 40, 50, 60 mil kwanzas ao mês para um estudante universitário e se espera que ele vai ter um bom desempenho. É muito difícil que assim aconteça. Quando olhamos para essas qualidades do ensino, nós já começamos a perceber que o problema do país está na industrialização, porque a pessoa não quer estudar só, a pessoa quer trabalhar. Mas se eu não tenho um caminho para adquirir experiência, se eu não tenho um país com uma indústria funcional que permita ao rapaz ou à menina passar por 2, 3 anos e depois concluir que eu afinal não quero ser engenheiro disto, eu quero ser engenheiro daquilo, porque eu fui lá trabalhar na indústria de fertilizantes X e percebi que não era isto que eu queria. No entanto, esses indivíduos são um motor, contribuem para o desenvolvimento social. Mas essa opção por tornar... Nós fizemos a massificação do ensino superior a partir da década de 2000. As primeiras surgiram no final de 99. O ensino público, privado, quero dizer, que representa mais de 60% da oferta que temos no país. Nós massificamos o ensino superior, havia uma agenda nacional nesse sentido, etc. Mas penso que já chegou a altura de frearmos e dizermos às pessoas onde é que as precisamos. O ensino técnico profissional. O ensino técnico profissional. Mas o nosso ensino superior foi construído assim, nos termos em que foi construído, exatamente porque não foi a pensar na qualidade. Foi muito na quantidade, no volume. Hoje sabemos que agora
mais de 400 ou 360 cursos foram avaliados e uma boa parte, 52% desses Inúteis. cursos, não foram acreditados, ou seja, reprovaram na avaliação. Sim. O governo já começa a dar a guinada certa, já começa Certo. a curvar para lá onde deve ir. Algumas escolas vão fechar no sentido, vão fechar cursos, os estudantes vão começar a ser reorientados para o ensino técnico, mas nós temos que mudar a narrativa. E a mudança da narrativa tem que dizer, olha, o engenheiro, o médico, o técnico médio são todos profissionais. Sim, E a remuneração é o elemento que vai introduzir igualdade. certo. Se eu vejo, e nós na função pública fazíamos muito isso até pouco tempo, os técnicos médios, lembram-me uma altura, em 2008, 2012, os técnicos médios estavam abaixo dos 100 mil kwanzas. E para você ganhar 100 tinha que ser bacharel. Lembra muito bem que eu estava no Ministério da Educação nessa altura. Tinha que ganhar 100. Havia uma corrida para passar por 100. Todo mundo queria ter no mínimo o terceiro ano da universidade. Não importava bacharel. como. Então, isto fez com que as pessoas não se preocupassem mais com o saber, mas com o grau, com o diploma. E essa inversão penso que será o caminho para podermos trazer instituições mais fortes. Ou seja, nós não compensamos pela meritocracia, né? Não, mas são fases. As sociedades, elas precisam, é como em casa, né? Nós, às vezes, compramos um televisor assim, mas priorizamos o cadeirão. Pronto. Sim. Depois vou trocar esse televisor, vou pôr um bocadinho de mais dinheiro aqui nos sofás. E o país também faz um bocadinho dessa forma. Ok. Agora é preciso fazer um bom sofá, corresponder com a televisão, corresponder com o sofá. Ou seja, nós falamos muito da nossa economia. Tem que crescer, tem que diversificar, mas poucas vezes paramos para perguntar, vai crescer com quem? Sim. Vai crescer sempre a depender da mão expatriada. Todos os países, os Estados Unidos até hoje têm japoneses, têm indianos lá a trabalhar. Mas a dependência no nível de especialização elevado, Sim. etc. Nós ainda estamos a trabalhar num nível muito básico com essa dependência. Aqui, se o estrangeiro decidir fechar os armazéns, o país não come. Por exemplo, portanto, isto é uma questão estratégica, Sim. mas ela decorre de uma cultura. Nós temos ainda aqui uma cultura, digamos, pública, que precisa ser trabalhada no sentido de pensarmos mais o país. E pensar o país significa olhar para o todo. Olhar para todo numa lógica de que aquilo que eu estou a fazer vai impactar no todo. Porque normalmente as nossas ações nefastas, prejudiciais ao país, e nós conseguimos fazê-las, todos nós que fazemos no nosso dia, porque entendemos que é só isso. É só isso. Os outros estão a fazer bem. Eu mesmo que fizer do gênero, eu vou mijar só aqui neste poste, porque sou eu que vou fazer urina na rua, os outros todos não vão fazer. Mas esse nosso pequeno ato, porque o outro, quando estiver apertado, vai ver que aqui que está a cheirar a urina, então é ali onde eu vou. Então você está a contribuir. Essa é uma reflexão que nós ainda não fizemos. Nós falamos muito em Encontro Nacional de Reconciliação, reconciliar os partidos, reconciliar a história, mas os angolanos até hoje não se reconciliaram com eles próprios, com seu próprio ethos antropológico. Cada povo tem uma identidade, tem uma idiosincrasia. E é importante nós nos perguntarmos quem somos. E nós ainda não fizemos essa pergunta de quem somos. Fizemos-la muito em contraponto com o sistema colonial. Nós somos angolanos, conhecemos, mas nós aqui em Angola, quem somos? No sentido, queremos ir para onde? Vamos nos desenvolver na base de que valores? E é ali onde vamos trabalhar aqueles valores da disciplina, da pontualidade, do trabalho, que ainda hoje... E nós normalmente o que é que fazemos? Somos muito seletivos, Euclides. Sim. Muito seletivos. Quando nos interessa, somos africanos. Sim. Vamos buscar os nossos valores. Ubuntu. Poligamia, não sei o quê. Não, eu sou africano, tenho direito, reclamo aqui o meu direito ancestral. Direito a mais a de ter uma 3 mulher, fundos. e etc, etc. Mas nos esquecemos que nós somos responsáveis também. Os que têm 2, 3 fundos são os que trabalham mais. Vamos para as nossas sociedades africanas, as pré-coloniais, onde havia essa estrutura poligâmica e também... Nós sabemos que tivemos casos de alguns reinos aqui, sobretudo no leste de Angola, com mulheres também com mais de um parceiro. É um estatuto que se conferia, ou seja, você conquistava. Associado às tuas próprias posses. Pois, então, nós hoje fazemos uma espécie de recurso seletivo e conveniente da nossa questão cultural,
quando em alguns aspectos onde é necessário não fazemos. Portanto, Ok. essa reflexão coerente de quem somos, no sentido de sabermos para onde queremos ir, acho que o país precisa fazer. Eu hoje tive a oportunidade infeliz de quebrar o meu rito de quando acordar não mexer no telemóvel. E quando mexi no telemóvel fui parar as redes sociais e deparei-me com algo que vem muito alinhado aqui à nossa conversa. Quando eu vi aquilo, o que eu pensei foi assim: a colonização ela não ocupou só o nosso território, ela obviamente também reorganizou a forma do pensamento social. Porque estavam umas meninas a falar sobre namorar e que os escuros não podem dar problema. Ou seja, é mais seguro namorar com um escuro, porque um escuro não pode dar problema. A reflexão delas... É menos competitivo, é menos Não é disputado. competitivo, é tipo... É usar o colorismo para justificar superioridade. Sim. E isso chamou-me uma atenção enorme e, de certa forma, como a pensar que isso também pode ser herança de colonização, porque há, inclusive, nas periferias, meninas a fazerem filhos com estrangeiros forçadamente, incluindo os chineses, que é uma diferença abismal de cultura, para que os filhos saiam mais claros, porque elas acreditam pontualmente que isto vai influenciar no futuro da criança. Ou seja, ela está tão, não sei se é formatada ou influenciada, às vezes pelas suas próprias vivências e pelas dificuldades que ela mesma passa enquanto cidadã, e compreende que eu, ao marcar este passo, estou a pensar nas minhas próximas gerações. Estou a fazer um investimento, chama-se investimento na genética. Como é que se vê, dentro daquilo que é o teu estudo social, a influência do colorismo em Angola, um país africano e de gente negra? Como é que tu vês esse posicionamento e até que ponto real faz sentido, e eu vou questionar dessa forma aberta, a forma como essas meninas pensam, e até os meninos também. Pensam as meninas, e pensam os meninos, sim. Pensam os empresários, pensam os futebolistas. O colorismo está muito presente em Angola, é muito forte. Hoje vai se diluindo, aos poucos, vai tendo menos força, mas ainda está presente, porque nós tivemos uma sociedade onde a mobilidade social era determinada no período colonial, nomeadamente, era determinada por dois fatores. Certo. O primeiro deles era ser assimilado, né, a escolarização. Está escolarizado e depois era obrigado a abandonar os hábitos autóctones, não é? Tinha que deixar de usar os panos, de falar quimbundo, de falar umbundo, tinha que falar português, assim como nós hoje falamos. Para poder socializar. Depois, para poder passar de uma classe para outra, e havia uma classe intermédia, que era a classe de assimilados. Que já era alguém que já não era propriamente de uma classe comum, certo, se destacava. Primeiro. Segundo, eram os casamentos com as famílias da classe superior. E a classe superior era povoada essencialmente por brancos. Ok. Os casamentos geraram a mestiçagem. Sim. Da mestiçagem vieram uma série de diferentes cores. Sim. Contudo, essas pessoas, porque tinham acesso à herança, e aqui vamos tentar perceber porque é que hoje o ser mestiço, mulato, é algo visto como positivo. Estes casamentos foram gerando outras pessoas, portanto, gerou-se a mestiçagem, as gerações seguintes, que passaram a ter a possibilidade de usar os recursos dos seus avós, dos seus pais, para se projetarem na sociedade. Okay. Conseguiram estudar, herdaram o pequeno comércio que havia lá na vila, a fazenda, os caminhões, conseguiram estudar no liceu. Tiveram etc. dupla nacionalidade. Conseguiram ir, voltar. Essas pessoas conseguiram efetivamente promover mobilidade social. Não porque eram claras ou brancas ou mulatas, não, mas porque os seus antepassados detinham esse poder. Esse poder coincidiu, portanto, com o facto de serem mulatos, brancos ou mestiços. Houve uma coincidência. Então é consequência, não é causa. É consequência. Só que nós não fizemos essa leitura. Certo. Tanto é que hoje já existe em Angola
várias famílias, diria, uma dezena de famílias bem situadas, onde se fazem bons casamentos também e que não são mestiças. Sim. Também já existem. Por quê? Porque a seguir a colonização, que tinha aquele patrimônio que foi criado, como nós sabemos como foi criado, veio outra dinâmica social, que foi a escolarização. Certo. Aqueles que estudaram, se formaram, se tornaram gestores de topo, intermédio, conseguiram criar também um patrimônio. Portanto, hoje o acesso do patrimônio ao patrimônio já não é feito exclusivamente pelos casamentos, como foi no passado. Sim. Já é feita a partir de outros capitais, que antes havia só um capital, que era o patrimônio, que era o nome da família. Hoje existem outros capitais, os intelectuais, certo, os profissionais, portanto, já se começam a fazer. Mas globalmente na nossa cabeça ainda está se associado apenas ao tom da pele. O tom da pele. Por isso é que conhecemos expressões como vida mulata. Certo. Quando a gente diz vida mulata, estamos a pensar em quê? Vida negra, estamos a pensar em quê? Portanto, essas palavras, esses conceitos muito redondos remetem e denunciam efetivamente uma série de problemas identitários, traumas que ainda estão na alma humana, na alma angolana particularmente, que nós temos que resolver isso, perceber, e às vezes nós falamos contra um grupo também indefeso. Eles são tão sim, angolanos quanto nós, e muitas vezes encontram-se nesse conflito. Porque o outro lado diz que vocês não são daqui, nós olhamos para eles como se não fossem. Quando vão lá também não são de lá. Pois, isto é uma coisa que temos que desmistificar e dizer que ninguém escolhe como nasce. Ninguém escolhe como nasce. E o que determina o sucesso de uma pessoa é a sua capacidade de servir. Okay. Mas a menina ali do bairro que quer casar com chinês porque acha que seu filho nasceu um bocadinho mais colorido, vai poder conseguir, ela não está enganada. Não está enganada porque na prática, quando nós vamos a determinadas instituições, também verificamos isso. Verificamos que se tiveres 2 pessoas, Euclides, uma entrevista, 2 pessoas para recepcionista, as 2 têm as mesmas qualificações. Está tudo certinho. Ser um bocadinho clara ou claro pode servir como elemento de desempate. Porque do ponto de vista comercial, isso é por isso que estamos aqui a dissecar o corpo humano, né? Estamos a dissecar a sociedade. Não é que eu concorde, não é que se trata da minha opinião, o sociólogo apresenta os factos. Sim. E este é um facto social. É um facto social local. Da nossa conjuntura angolana. Okay. Sim, não vamos falar, por exemplo, em Portugal, não faz sentido. Nos Estados Unidos, talvez nem tanto. Mas nós vemos isso replicado em determinados níveis. Por exemplo, os cantores famosos, os jogadores famosos, que a chamada mulher do sofrimento e a outra mulher. Há pequenos laivos que indiretamente reforçam essa concepção errônea, reforçam essa concepção no nosso inconsciente e nós associamos. Em tempo estive a ver um vídeo também do Clénio, devem conhecer, um jovem que faz vídeos aí na internet. Ele faz muita sátira, que ele vive bem, etc. E ele dizia, o Clénio ganhou X milhões de dólares, comprou um carro, ele apresenta lá um carro assim de padeira, etc. Não sei o quê, comeu isso, comprou uns cadeirões de X milhões e tem uma empregada mulata. Ou seja, a ideia de se ter uma empregada mulata ou branca ou etc. está associada ao sucesso. Okay. E isto não é, digamos, opinião, isto é facto. O que nós temos que fazer é trabalhar na educação das pessoas, dizer às pessoas que todos nós somos iguais do ponto de vista de direitos, do ponto de vista de espaço para participar da sociedade. E se queremos crescer na sociedade, não há outro caminho senão a escolarização e o trabalho. Eu sempre pensei como é que seria o meu primeiro livro. Depois de ter lido, se calhar, durante essa minha vida, mais de 450 livros, de certeza, porque eu estive a fazer esse exercício e contei, eu escrevi esse livro, o meu primeiro de originais. Como ganhar um segundo salário todo mês sem autorização do teu chefe. Isto vai-te mostrar estratégias pontuais sobre como tu podes atingir a independência financeira, como tu podes cuidar melhor do teu dinheiro, ter ideias de renda extra e negócio e validar aquilo que durante muito tempo tu tiveste a adiar. Este livro é o presente ideal para tu dares às pessoas que tu amas e para tu dares a ti mesmo. Então, compra uma cópia e vamos juntos. Isto traz-nos aqui uma outra reflexão e que eu costumo defender sempre, e ainda bem que falamos isto desta forma, que é: quanto mais recursos tu deixares para os teus
A tua geração para a futura. tua geração, sim, que vem, né? Os teus descendentes, no caso, mais fácil será o caminho deles para a autorrealização e sucesso. Porque o que tu usas aqui como base é os mulatos tiveram a mistura com os brancos que tinham o patrimônio. É só isso. Se esse patrimônio fosse saqueado pelos pretos, né? Vamos falar assim, os mais escuros, e os mulatos não tivessem acesso a nada do patrimônio, Isto que estamos a viver não teria acontecido. Não teria isso acontecido. Não é novidade. O discurso sobre as desigualdades do Bourdieu. Então, são vítimas. Exatamente. O discurso sobre a origem das desigualdades entre os homens é de Bourdieu, sim. Ele explica muito bem isso. E ele defende que uma das formas de acabar com as desigualdades sociais seria acabar com a herança. Porque o ponto de partida é sempre desigual hoje, porque existe a herança. Mas não existe justiça nessa afirmação. As desigualdades não vão desaparecer. Sim. Ou nós não conseguimos criar um momento de zero para todos. Porque ou é o sobrenome da tua família, os teus filhos, por exemplo, quando a gente ouvir Euclides Francisco, Francisco, mas Francisco de quem? Francisco Euclides, aquele do dinheiro limpo. Já vai. Sim, já o histórico é diferente. Hoje, então, o nome, o patrimônio. O investimento pessoal na educação. Nós não começamos todos iguais. Certo. Agora, não podemos nos vitimizar nem fazer os outros desmerecerem da posição em que estão, porque Exato. ele nasceu com um bom sobrenome ou herdou um patrimônio. Não, temos que ter a humildade de aceitar que são realidades diferentes. Porque às vezes o discurso que se produz em sede de conversa de esquerda, sobretudo, é muito, digamos, ofensivo e violento contra essas pessoas que não escolheram as famílias em que nasceram. Sim, e nem tem só a ver com a cor da pele, são com os recursos que possuem. E até podemos tirar essa questão do colorismo. Sim. Vamos falar mesmo só do sobrenome e da herança. Exato. O seu pai já é empresário desde 92, quando entramos para a economia de mercado, um empresário de sucesso que sempre trabalhou 2, 3 gerações. Eles têm prédios, têm firmas em Angola, nos palopes todos. Essa pessoa, quando voltar do seu mestrado em Londres, nos Estados Unidos, vai estar melhor, obviamente, preparado que o filho do camponês. Sim. Mas aí que entra a agência. O filho do camponês não pode se vitimizar. Com aquilo que ele tem, deve se reinventar. E não deve, de maneira alguma, olhar para o outro como menos merecedor. Dizer, tu chegaste ali porque teu pai. Exato. Isso não é conversa. Não é conversa, ao mesmo tempo que também não pode aquele que teve o apoio do pai olhar para o outro que não teve e lhe dizer, tu não te esforças. Também é muito dessa conversa. Sim, eu estou aqui porque estudei. Tá bom, mas estudaste aonde? E quem é que pagou? Como? E depois vamos ver que houve um conjunto de vantagens que tornam essa luta social injusta. Portanto, é um bocadinho isso que o Bourdieu fala lá no discurso sobre as desigualdades. Quando nós estava a ver uma estatística e que Bourdieu, diz... Rousseau. Ok. E que dizia que 24% da população angolana ainda é analfabeta. Isto... Esse número pode ser maior se formos falar do... Sim, não. Vamos chegar aonde é que esse número fica maior, porque se nós fazemos uma reflexão com relação a isso, nós vamos ver que o buraco é mais fundo. O analfabetismo ele começa a ser avaliado a partir dos 15 anos. Ou seja, abaixo de 15 anos, nós não podemos considerar a criança analfabeta porque ela ainda está no processo de aprender a ler e escrever. Só que quando vais ver quantos estão fora do sistema de ensino e têm menos de 15 anos, tu vês que provavelmente estas pessoas vão passar pós 15 sendo analfabetos. E quando nós olhamos para antes da independência, se falava que tínhamos mais ou menos 85% da população como sendo analfabeta. Mas era uma população de 6 milhões de pessoas, mais ou menos, em que tu tinhas ali 5 milhões e alguma coisa como sendo analfabetos. Hoje temos um número semelhante, se contarmos só as pessoas acima de 15 anos, mas depois vais verificar que 44% da população tem menos de 15 anos. Então isso é um problema grave. Isso dá medo. Eu só começo a ter medo de Angola de verdade olhando para esses números. Porque é importante nós refletirmos isso com algum critério, porque aí faz sentido quando nós olhamos para menos de 3 milhões de pessoas no emprego formal. Sim. Ou seja, é pouco adulto. Sim. Se é pouco adulto, é pouca gente a trabalhar. Se é pouca gente a trabalhar e ainda assim um alto índice de desemprego, há muito o que se fazer.
É muito o que se fazer ao nível da economia. Nós não temos uma economia ainda pulsante como devíamos ter se compararmos com a disponibilidade de recursos naturais que temos. Mas esse despreparo que a nossa população economicamente ativa tem é um dos maiores handicaps do desenvolvimento. Toda essa nossa conversa é no sentido de questionarmos por que até hoje estamos aqui. E acabamos de ter uma resposta. Eu dizia que nós tínhamos uma descompensação de recursos. Temos uma descompensação de recursos. Eu posso agora dizer, olha, vou abrir uma empresa para fazer isto. A primeira coisa que eu vou ter de grande dificuldade são as pessoas. Sim. São as pessoas. Quem é que vai trabalhar? A qualificação dessas pessoas, depois os valores, que é muito importante, o que é que essas pessoas acreditam, quais são os seus valores. Tudo isso nos torna... aquelas pessoas costumam... Eu, quando era mais ingênuo, queria resolver muita coisa, né? Achava, era muito crítico sobre a governação, sobre a sociedade, sobre as famílias, mas à medida que vou tendo informações, fico como está Euclides. Isso é muito complicado. Eu estou com medo, sim, sabe? Dá medo, sim. Eu estou com medo porque eu estou com medo até de... Imagina, tu quando olhas para os números... tu quando olhas para os números e validas determinadas coisas, até tu que, por exemplo, tens capital e és empresário em alguns ramos, tu vês e pensas, por que é que eu vou investir aqui? Sim. Por que é que eu não vou investir num outro sítio onde já há estrutura, onde eu vou contratar gente competente, onde tem mais poder de compra? É que eu acho que a única forma de nós salvarmos Angola é nós assumirmos uma postura patriótica. Exatamente. Se nós formos analisar qualquer outra coisa, é melhor colocarmos o nosso dinheiro onde quem tirou o dinheiro do Estado colocou e fez fortunas, porque é assustador. Nós só vamos resolver o nosso problema mesmo no quadro do patriotismo. Só. Porque se fizermos uma análise SWOT do país numa lógica de eu sou investidor, ponho aqui, eu ponho lá, obviamente você vai olhar para a vitalidade das nossas empresas, a solvabilidade delas, a nossa economia e todo o dinamismo, e vai achar que é melhor pôr em outro lugar. Portanto, mas nós somos os angolanos, atenção. Angola é esta, não é outro lugar. E o apelo que o país nos faz permanentemente ao longo destes 50 anos é acreditarmos nele. Certo. Como acreditaram outros no tempo deles. E cada geração tem o seu desafio. Eu costumo dizer com os meus coetâneos, não vamos... Às vezes somos muito, digamos, não diria irreverentes, que a irreverência é própria da juventude, mas somos de alguma forma incompreensivos com os nossos mais velhos. O que os mais velhos tinham que fazer já fizeram. Conquistar a independência, depois se atrapalharam lá no meio do caminho, fizeram guerra civil, mas felizmente se encontraram, fizeram a reconciliação, a paz. O desenvolvimento de Angola, esse trabalho com essa gente toda fora da escola, que não sabe ler, etc., esse trabalho já é nosso. Nós é que temos agora a outra parte da caminhada. A libertação, a independência cultural, econômica, que essa parte não está tratada. Não está. Não está tratada. E vamos ter que fazer assim. Eu acredito que, e isto chama-me aqui a atenção, e ainda bem que estamos a ter essa conversa, que eu estou a achar extremamente interessante, porque são assuntos que, por norma, se refletem a portas fechadas. As pessoas têm conversas como estas, mas falam entre amigos num sítio qualquer e normalmente a conversa não vem ao público. Que é, de facto, pensarmos que a única forma de nós salvarmos esse país é nós olharmos para a agência e sermos autorresponsáveis e percebemos que se formos excelentes em cada coisa que executamos, vamos efetivamente contribuir muito para esse país. Por isso é que é importante passar um recado. Eu sei que aqui o teu podcast tem uma audiência muito grande. É passar um recado para as pessoas, para mudarem. Mas não é mudar amanhã, mudar hoje. Porque depois vamos ver aqui no vídeo vários comentários. Virão pessoas que, em vez de olharem para esse nosso exercício como algo construtivo e se focarem nas coisas boas, vão olhar para as coisas negativas. Nós criamos uma sociedade onde as pessoas só estão preocupadas em atacar o mensageiro. Por isso é que as pessoas têm essas conversas em portas fechadas. Certo. Porque é quase proibido você dar a tua opinião livremente. Okay. Se você diz uma coisa, vem já uma pessoa com 4 pedras na mão para te atirar. Quando às vezes é preciso provocar a reflexão. Porque não podemos, e isso está estudado, né? Você não consegue resolver um problema sem qualificá-lo. Certo. Os contabilistas primeiro têm que classificar isto aqui. É crédito, é débito,
E quando não há uma qualificação dos problemas, não há possibilidade de os resolver. Então, Ok. a postura da agência que devemos apelar aqui às pessoas é focarem-se na mensagem e não no mensageiro, para permitir que mais pessoas falem livremente. E depois, aquele que fez um pouco, sim, e tu? Ah, não fez nada. Então, tu estás a criticar o que fez 10, errou 3, acertou 7, tu não fizeste nada e estás contente porque nunca erraste. Devias ter parado para pensar. Eu nunca errei porque eu nunca fiz. Porque em 10 acerta 7, tá Sim, bom. ótimo. Se é um raço de conversão de 70%. E o Quem dera que nas vendas fosse assim, né? E o outro que não fez nada, sente-se ele feliz, que está lá na poltrona, na bancada, só a olhar para o erro do outro, porque ele nunca errou. Isto é comportamento de angolano mediano. Sim. E não é preciso fazer grandes levantamentos, grandes estudos para perceber. É só olharmos. Eu acompanho 4 páginas, não vou citar para não fazer publicidade aqui, que são para mim o termômetro do pensamento angolano. Do pensamento mediano angolano, que são Sim. páginas muito comentadas, muito frequentadas, são generalistas no conteúdo. E eu consigo ver, eu faço isso por obrigação da minha profissão, da minha Sim. atividade, consigo ver o que é que nós pensamos. Vemos todos, e pior ainda mais do nosso sentimento de país. Epa, é uma coisa que me dói. Em tempos há uma jovem, radialista, conhecem, se eu der muitos detalhes, as pessoas vão chegar a ela, publicou, tenho X anos de idade, tenho uma filha, trabalho na emissora tal, e não sei o quê, apresentar aquilo que são as suas conquistas. Sim. E publicou na página dela do Facebook livremente. E veio alguém, em vez de elogiar, apoiar, disse, não, eu vejo os teus nudes, os teus vazamentos. Ou seja, uma mulher que, apesar de tudo o que lhe aconteceu, de toda a má sorte que todos nós temos lhe aconteceu, superou-se, continua viva, a trabalhar, a contribuir, a fazer, apresenta à sociedade os seus resultados, a primeira coisa que a pessoa vê naquilo é uma oportunidade para lhe deitar Sim, abaixo. para detonar, né? Para detonar. Nós temos uma sociedade que está a ser construída assim. Quantas pessoas, Euclides, não fazem um step-up, não vêm para frente com um projeto, não apresentam a sua opinião, com medo de serem atacadas? Quantos mais velhos deixam de dar conselhos aos rapazes com medo de serem atacados? Porque nós hoje estamos muito focados na história do quem estou. Sim. Quem estou. Nós estamos a diabolizar o faça o que eu digo e não o que eu faço. Não tem mal nenhum. Eu não preciso ser o melhor pai do mundo para dar conselhos sobre parentalidade. Senão não faz sentido sequer existirem professores, né? Pois, então, mas hoje muita gente deixou de dar conselhos, de falar, porque teme que quando ele publicar alguma coisa, em tempos estive a falar com um amigo sobre uma situação, e eu disse, vamos falar sobre isso. Ele disse, não, nós não temos autoridade para falar. Não temos autoridade por quê? Porque fracassamos também nisso. Sim. Por isso nós podemos falar. Exatamente por eu fracassar nisso. E nós estamos a criar uma sociedade assim. Sim. Toda a crítica do bota abaixo. Eu tenho aqui uma coisa que eu gostava de falar, que é sobre a religião em particular. Nós somos um povo extremamente religioso. E somos um povo em que nós temos 51% ou 52% da população em pobreza multidimensional. Vivem com menos de $4 ao dia. Se nós olharmos para a forma como nós estamos estruturados, nós somos um povo moralmente construído pela religião, né? Mas em muita parte hipócrita com relação às ações. Até que ponto o facto de nós termos essa instituição religiosa no país distribuída a todos os planos da sociedade prejudica o desenvolvimento econômico e estrutural do país? Bem, Existe o pensamento de que se fôssemos mais ateus, tínhamos construído mais, e que a fé em muitos cega o desenvolvimento, porque foi com as escrituras que fomos colonizados e parece que hoje é pelas escrituras que somos atrasados. Até porque vem inclusive vários depoimentos de que as igrejas são associadas aos orçamentos do Estado e muitas das vezes fazem inclusive campanhas políticas para o próprio Estado, e a igreja é um pêndulo muito claro para subdesenvolvimento em muitas regiões, porque as pessoas são controladas na narrativa de não precisamos construir tanto porque o Senhor vai voltar.
Bem, isto está estudado desde a ética protestante, espírito do capitalismo lá do Weber. Historicamente, há uma associação entre secularização das sociedades e desenvolvimento. Aquelas sociedades onde há menos força da religião, O cristianismo, principalmente. sobretudo, tendem a ser mais desenvolvidas. A religião é uma instituição muito importante para as sociedades todas, pela sua função de moralização, de coesão e de promoção de valores importantes para os Estados, por Sim. exemplo, o valor da família, etc. Em Angola, o crescimento das igrejas, não das religiões como tal, surgiu só a religião muçulmana, mas não cresceu muito as religiões, cresceram muito as igrejas. O surgimento das igrejas, sobretudo cristãs, há uma correlação, não há uma relação de casualidade, mas há uma correlação com a baixa taxa de escolarização. Portanto, as igrejas, elas ocupam as pessoas, valorizam as pessoas. Não estou a dizer que só estão na igreja, também tenho a minha igreja, eu sou cristão. Não estou a dizer que estão na igreja apenas os que não estudaram, que a igreja é para os analfabetos. Não é isso que estou a dizer. O que estou a dizer é que aquelas pessoas que não são usadas no mercado de trabalho, por exemplo, que não têm uma atividade produtiva, tendem a se dedicar mais para a religião, e aqui há mercado fértil para eles. Então devia existir a mão do Estado sobre as religiões para talvez usarmos a estrutura da própria religião para ajudar, por exemplo, no combate ao analfabetismo. E Eu tem vejo, feito, por exemplo, aqui tem na feito. do Carmo, Sim, fui sim. lá à igreja e vi o anúncio sobre a alfabetização adulta, Tem feito. mas não devia existir um programa de massificação a isto? As igrejas, aqui no tempo colonial, sabemos, as missões do Quechua, do Bongo, sempre trabalharam na formação dos angolanos e continuam a trabalhar. A crítica que eu faria, e acho que esse é um espaço próprio para isso, para refletirmos todos, é a Sim. força moral que a igreja perdeu. Certo. Perdeu muito espaço. Nós agora vamos receber daqui a pouco o Santo Padre. Eu gostaria que também isso é uma questão que eventualmente se abordasse. A igreja perdeu a sua força. Está ali, mas está morfa, não está viva. Sim. As pessoas vão à igreja, mas não atuam como quem vai à igreja. As pessoas dizem que conhecem a Cristo, mas não atuam como quem conhece a Cristo. E depois se faz muito uma interpretação à la carte do que é o Evangelho. Forçamos tudo para o que nos convém. Isto sim é um problema. Nós precisávamos, e aqui fica o apelo para os líderes religiosos, trabalharem mais no avivamento espiritual, para que as pessoas sejam de facto cristãs, não só nas quatro paredes, mas fora dela. Porque se nós tivéssemos crentes, não sei se aplica essa expressão, de qualidade, É delicado. nós não teríamos os problemas sociais que temos. É. E mesmo aqueles problemas decorrentes da falta de estrutura, que estão na parte dos meios estruturais que o Estado deve criar, seriam amenizados. Nós temos problemas nas nossas famílias, que o nível de cristianismo que temos em Angola fica difícil de entender. A fuga à paternidade, por exemplo. Sim. Pais que não se responsabilizam pelos seus filhos. É uma coisa que a gente pergunta, mas esse vai mesmo à igreja, tem filhos, coisas que acontecem, e pergunta, a igreja está ali para fazer o quê? Só em quantidade? Eu não tenho esse dado, não posso afirmar, mas eu acredito. Sobre a fuga à Não é sobre esse tema, é sobre o que eu vou dizer a seguir. Eu não tenho esse dado, mas eu acredito que as igrejas nessa nossa terra devem ser dos lugares com mais analfabetismo funcional por metro quadrado. É sério. As pessoas estão lá, As pessoas estão lá, sim. as pessoas entendem o racional sobre o que é a fé, mas as pessoas nem sequer levam Bíblia, nem têm Bíblia, nem sabem ler, não sei se estão a entender aquelas palavras complexas que estão a falar, porque por alguma razão é complexo. A interpretação da Bíblia carece de um preparo intelectual, mas também um preparo espiritual, porque mesmo o mais intelectual do mundo, se não tiver a abertura espiritual para perceber a mensagem, não compreende. E o mais intelectual, agora imagina o analfabeto funcional munido de espiritualidade extrema, que ele se calhar não compreende, mas foi institucionalizado porque parece que a religião é baseada na esperança, né? Se formos olhar para esse sentido como um todo. E eu acho que isso é perigoso.
Porque Mas diga. Porque se estas pessoas que vão às igrejas e que estão ali não conseguem perceber, elas têm uma responsabilidade de educar os seus descendentes. Então eles olham para os filhos, para os netos Transmitem e os transmitem mesmos erros. a mesma mensagem do mesmo jeito e contribuem ainda mais para a destruição ou para esse atraso. Mas isso tem que ver. Eu tenho um artigo, por acaso, sobre isso, publicado há 3, 4 anos, sobre a relação do Estado e as igrejas. Sim. Pois, a evolução da relação que o Estado foi mantendo com as igrejas ao longo dos anos. Tem que ver muito com isso. As igrejas foram, de certa forma, em determinados períodos, instrumentalizadas. O Estado foi muito compassivo com as Certo. igrejas em determinado momento e acho que agora está a fazer esse caminho inverso, regulamentar. Certo. Portanto, porque essas igrejas onde os crentes não levam a Bíblia, essas igrejas onde o pastor vai e faz literalmente um freestyle, Sim. não prepara a pregação, fala no que lhe dá, inventa coisas. Sim. Eu não estou aqui a falar nada que não seja verdade. Quem é esse pastor? A pergunta é essa. Quem é que autorizou essa... Porque se nós, quando abrimos os nossos negócios, as nossas empresas, que às vezes só temos 3 pessoas para fazer um negócio, temos que reconhecer junto do Estado, temos que ter idoneidade. Você vai dar um curso, tem que ter o certificado do NEFOP como formador, de formadores, você tem que ter uma qualificação. Nós ainda temos em Angola, infelizmente, igrejas clandestinas. O Ministério da Cultura tem feito um trabalho muito forte nesse sentido, de fechar, de multar, etc. Mas ainda há pessoas que atuam à margem da lei. E estas pessoas são as que, entre aspas, sujam a água, Sim. desorganizam. Porque há muito boas igrejas a fazerem muito bom trabalho. Mas aquelas que fazem mau trabalho estão ali. Portanto, o Estado deve regular. Nós temos o caso do Ruanda, não é? Paul Kagame, o presidente, disse que não. Você vai estar à frente de uma igreja, de um projeto religioso, tem que ter licenciatura em teologia. Quer abrir uma igreja, tem que ter formação. Sim. Para evitar efetivamente esse abuso, porque quem está lá, o crente, não é culpado. As pessoas têm necessidades espirituais, Sim. até materiais. A igreja hoje funciona também como um lugar. Sim, alberga, dá de comer. Então, tudo isso é um contexto. O Estado não resolve uma coisa, vai para a igreja. As famílias não resolvem, vai para a igreja. A igreja acaba por ser uma esponja que muitas vezes absorve a escória, Sim. aquilo que todos rejeitam. Portanto, não vamos combatê-la, mas precisamos Sim, regular. eu na verdade, quando falo sobre isso, eu sou cristão, eu tento ser o mais praticante possível, sou um indivíduo que medita, venho de uma família cristã. Aliás, a minha casa, graças a Deus, é abençoada por Deus de manhã, à tarde e à noite, e sinto-me muito grato. A minha também. Sinto-me grato. Eu acho que esse é dos maiores privilégios que a educação me deu, que é ter acesso à história, poder exercitar a minha fé e poder contestar e usar da liberdade de contestamento. Eu acho que sim, as igrejas são importantes, mas eu acho que sim, devem ser responsabilizadas, inclusive às vezes até criminalmente. Porque a responsabilidade que possuem dentro da sociedade que tem os problemas que nós temos, às vezes chega a ser maior do que a do Estado. Sim. Porque sobre as pessoas exercem um poder que não se mede. Exercem um poder muito grande. São vistos como representações divinas. E com relação a isso, eu acho que sim, o nível de autorresponsabilização pessoal deve ser muito sério e deve ser olhado de forma muito responsável, tá? Depois vamos olhar ainda mais socialmente e vamos continuar aqui a fazer a descrição porque estamos a descer da promiscuidade que se vê nos dias de hoje. Tanto do lado dos homens como do lado das mulheres. É difícil sair em família a partir das 18 horas para um lugar público como um restaurante ou algum sítio, porque consegues observar sexualização em absolutamente tudo. E uma promiscuidade acentuada de forma gritante. Se nós olharmos para o nosso histórico recente e para a forma como nós gerimos a sociedade e o país, qual é a origem disto e porque é que isto, de uma sentada, quase que tornou-se normalização? As músicas são sexualizadas, as crianças são sexualizadas. Parece tão normal que os pais olham
e normalizam as músicas e as danças sexuais, ou sexualizadas, melhor desculpa, dentro do próprio ambiente. Por que é que nós nos tornamos uma sociedade tão promíscua? Os fatores são vários. Não temos uma explicação redonda para a questão. Vão desde a pobreza material. Podemos falar aqui da prostituição, por exemplo, que hoje é um problema que as organizações religiosas, os grupos das mamás, os partidos, em todo lado, as associações da sociedade civil se debatem que a prostituição não só aumentou no nosso país, como está a atingir as crianças. Portanto, e aqui muitas vezes é a falta de acompanhamento parental, e está muito também associado neste nível com a pobreza. Os pais saem de manhã, deixam as meninas lá em casa, nos zangos, etc., sem comida, depois vem o tio, o moço, e, portanto, toda essa questão da desestruturação da família. Mas não é só ali, e obviamente o Euclides também não se referia só a esta devassidão que acontece na periferia, da prostituição, da fome. Sim. Nos meios urbanos, nós, verte-se aqui o princípio do imediatismo. As moças não querem esperar aquela história do processo, né? Aquela expressão muito batida, não querem respeitar o processo. E muitas vezes o que as redes sociais fazem, a chamada mediatização social. Portanto, por um lado temos a pobreza, que pode em parte explicar a promiscuidade para as classes mais baixas. Temos, por outro lado, a mediatização social, que explica também outra parte dessa questão da erotização do corpo da mulher. Portanto, nós vivemos numa sociedade da economia da atenção. Todo mundo quer chamar atenção. Nós que estudamos, gravamos lá um livro, lançamos um livro, gravamos uma aula e aparecemos, chamamos atenção. Quem não tem conteúdo só tem a forma, oferece a sua forma. Os homens, os músculos, o corpo e tal, os bíceps apresentam. As mulheres também, os glúteos, as pernas, os seios, apresentam o que têm, porque a sociedade está constantemente a reiterar a mensagem: apareça, 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 que a forma de ser premiado é aparecer. E como as pessoas não foram culturalmente preparadas a serem seletivas do modo como vão aparecer, e nem sequer sabem fazer aquele filtro, estão preparadas para aquele filtro. Eu posso, mas não me convém. Eu até sou bonita, tenho tal, podia fazer isso, ia ter seguidores, ia fechar parceria com aquela, tal, mas não me convém, vou fazer de outra maneira. Portanto, há a falta de supervisão parental, há a nossa sociedade que constantemente reforça às pessoas que este é o caminho certo, e as músicas porque cresceram. Eu estava distraído até coisa de 3 anos ou 2 anos, que havia um submundo, artistas famosos aqui em Luanda, famosíssimos, que eu não conhecia. Submundo, né? Sim, mas as músicas tocam onde? Nos bares, as letras são todas pornográficas, etc. Por quê? Porque há um mercado alternativo. No tempo, 98, 2000, era só a LAC, a Rádio Nacional, e ali estão as autoridades, estão os mais velhos, que não deixavam passar aquelas músicas. Então, o surgimento da internet, do YouTube, do Facebook, tudo isso criou um espaço alternativo para o qual não fomos preparados, nós não fomos iniciados para usar a internet. De modo global, nenhuma sociedade foi, mas a nossa entrada tão abrupta que foi, está efetivamente a nos fazer, diria, descarrilar, estamos a nos desviar do trail, das linhas. Porque o que é que aconteceu? Uma pessoa saiu de um telefone de botão para um iPhone. Não tinha internet, passou a ter internet rápida, gravar os vídeos, ver a comparação, o TikTok, eu estou no TikTok e às vezes tenho que sair temporadas assim que eu não entro no TikTok por causa do conteúdo predominante do TikTok. Há pessoas que no TikTok não falam, só aparecem, e nós sabemos como é que aparecem essas pessoas, mas por que essas pessoas crescem? Porque nós validamos, estamos sempre a validar. Portanto, é uma questão de orientação. As pessoas não têm orientação para estarem, para usarem os meios que hoje estão disponíveis. É como aquele jovem adolescente que cresceu sempre pobre, nunca teve nada, agora herdou uma coisa de um tio, compra carros, está tela por ali. Sim. Nós estamos a usar mal os meios que temos à nossa disposição. E a forma de corrigirmos isso é investirmos na educação. Okay. Eu vou fazer aqui uma questão, que agora estamos no final, este tempo passa rápido.
já estamos há mais de 1 hora a falar, que é, se tu tivesses poder, com o que sabes, com as análises que conseguiste obter, com as reflexões e todas essas análises reflexivas, com a redundância que conseguiste fazer ao longo do tempo, e tivesses poder para mudar 3 aspectos no nosso país que fossem contribuir para que daqui a 15 anos nós fôssemos uma sociedade que evoluísse o dobro, pelo menos. Quais seriam essas 3 coisas específicas? Imagina em 3 medidas que podes mudar ou que podes implementar como sendo novas. O que é que te passa pela cabeça que está para fazer por essa terra para que a gente efetivamente tenha mudanças tangíveis? Bem, não seriam novas, seria intensificar. Era, primeiro, formar professores. Eu trabalho nessa área e tenho consciência da dificuldade que temos. Nós falamos muito da qualidade dos quadros, esquecemos da qualidade e da quantidade de professores. Era pegar do género 35% do orçamento do Estado, 35% do Estado, dedicado durante 10 anos consecutivos para a formação de professores, equipamento das escolas, professores para todo tipo de formação, escolas técnicas, etc. Formar. Pegar uma parte significativa do orçamento, trabalhar. Nós hoje crescemos uma coisa que as pessoas não dizem muito. Nós crescemos muito na energia e na água. São domínios que nesses últimos 7, 8 anos crescemos muito. Portanto, era ver as estradas. E depois a agricultura. Ter bons professores, para depois formar bons engenheiros agrônomos, bons técnicos de zootecnia, técnicos dessa área toda. A agricultura e pôr as estradas. Porque já temos mais ou menos a energia e a água. Era investir nisso sistematicamente. Íamos atingir primeiro a sustentabilidade ou segurança alimentar, que é uma das coisas que as pessoas não sabem. Se forem ao Banco Nacional perguntar os números, o que eles devem saber, nós drenamos dinheiro para comprar frango, para comprar coisas que se podiam fazer aqui na esquina. Portanto, nós íamos primeiro ter essa questão da sustentabilidade alimentar resolvida, porque as estradas iam permitir o escoamento, íamos gerar riqueza, íamos melhorar a nossa qualidade de vida, menos pessoas doentes nos hospitais, porque as pessoas comem bem, porque as pessoas não têm déficit nutricional, etc. Eu penso que formar professores, e como digo, formar professores, estou a falar de todo o ecossistema, escolas com equipamentos, com laboratórios, estudantes que fazem estágios, práticas profissionais, etc. A formação de quadros mesmo a sério, a agricultura, é mesmo para ser o fator impulsionador, decisivo, com a indústria trabalhar em paralelo. E efetivamente penso que o resto viria a seguir. Obviamente as famílias precisavam de uma atenção, mas se os pais têm trabalho, se os pais não ficam muito tempo no trânsito, vão ter tempo para as famílias. Portanto, se você resolve... Nós temos muitos problemas que são resultantes de outros problemas. A desestruturação familiar, a prostituição lá do Zango, por exemplo, da Dira, etc. São os pais que vêm trabalhar aqui na Maianga, que ficam todo dia fora. Se os pais puderem trabalhar mais próximo ou tiverem transporte que lhes leva mais cedo, eles ouvem mais os problemas dos filhos e atuam mais cedo. Portanto, tudo isso se pode resolver, mas intensificando. Penso que essas seriam as minhas 3 áreas, né? A formação, a agricultura e as vias de comunicação. Senhoras, meus senhores, professor Bangula Kutuma, onde é que nós te encontramos nas redes sociais para vermos o que é que tu escreves, onde é que nós podemos adquirir os teus livros, o que é que tu tens publicado atualmente, como é que as pessoas te localizam? Muito obrigado, esse é um momento bom para mim. Bem, o meu nome é mesmo Bangula Katumwa, se escreverem em todas as redes encontram-me, algumas vezes professor Bangula Katumwa, outras vezes sou Bangula Katumwa, encontram-me lá. Os meus livros estão disponíveis em Angola, em Brasil, Portugal, Moçambique. Nos Palopes todos tem alguns livros. Tenho 7 livros publicados. O mais recente saiu no ano passado. Está disponível aqui na editora Mayamba, no Maculusso. E os outros livros estão... Qual é o título do último livro? O último livro é A Juventude do MPLA e os Desafios Políticos Eleitorais. Antes desse, lancei um livro de poesia, Hemisfério. Antes desse, um outro livro, Sociedade, Cultura e Política. E anterior a este, um livro, Hemisfério. E anterior a este, um outro livro,
curso de Sociologia, e anterior a este um livro Comportamento Eleitoral da Juventude Angolana, e anterior a este um livro Sexonância, e anterior a esse um outro livro Sexorcismo. Portanto, eu publico geralmente poesia e sociologia. Sociologia, ciência política, são as áreas que faço, e tenho estado a alternar. Portanto, são 4 livros de poesia e acho que sim, também 4 livros de ciência. Então, estão todos disponíveis Perfeito. Nas bibliotecas e livrarias. Já iria fechar, mas vou-lhe fazer uma pergunta aqui. Qual é a sua expectativa para as eleições de 2027? Boas, que o espírito de democracia venha a prevalecer e que as nossas instituições atinjam níveis melhores de organização do processo e que os cidadãos participem de maneira cívica, unida, como têm feito até agora, apesar de um belisco aqui, um belisco acolá, os angolanos têm sabido respeitar as instituições e têm sido cívicos, nesse sentido de que todos nós devemos participar para que o processo seja reconhecido como ileso, como participativo. Portanto, são boas expectativas e nós estamos agora a fazer uma caminhada em termos de consolidação do nosso sistema eleitoral e democrático. Portanto, boas expectativas, e acredito que aí em casa os que me veem também querem que, de facto, 2027 venha a ser o colorário de todo um trabalho que o nosso país tem vindo a fazer. Perfeito. Foi uma conversa extremamente interessante, sinto-me bastante honrado com a sua presença e espero ter estado à altura de manter uma conversa como esta, né? Efetivamente. Não precisa responder, não precisa ser honesto com relação a isso, mas é sempre muito delicado quando nós falamos de sociedade, porque nós temos que ter um cuidado enorme para falar a verdade sem ferir. E eu sinto que é um senso de muita responsabilidade do que vocês fazem, que é estudar algo cuja decisão, a conclusão pode ser completamente abstrata, mesmo que os dados existam. Então, continua no caminho da educação, continua a entregar às pessoas e a doar-se para que as pessoas tenham acesso a este conhecimento. Não esqueçam de subscrever o canal, deixar um like e ativar as notificações para que os próximos episódios cheguem até vocês também. Vamos juntos, sozinho é mais difícil, e até a próxima.